olhos dos mamíferos, tá? Mas o fenômeno mecânico por trás é muito parecido nos outros animais também, exceto lá nos insetos, que é uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, digamos assim. Tudo bem? Mas, basicamente, a visão humana e dos mamíferos são dessa forma aqui. Para a gente entender primeiro aqui, o segundo passo, vamos entender o primeiro passo. O comportamento da luz, como vocês perceberam, tem a tal da refração. E essa refração, vocês entenderam o que acontece porque a onda eletromagnética sai de um meio, passa por outro e ela sofre um desvio, digamos assim. Quando a gente tem dois perfis de lentes, no caso, os óculos, por exemplo, são exemplos de lentes. Nós utilizamos nos óculos esse tipo de lente convergente, biconvexa, né? Porque os dois lados opostos são iguais, digamos assim. E também tem outro tipo de lente, que é a lente divergente. E o que acontece para vocês entenderem esse passo fundamental aqui, para entender o funcionamento do olho? A luz, quando ela passa por esses dois tipos de lentes, ela sofre um desvio. No caso das divergentes, por que divergente? Porque ao passar por essa lente, os raios de luz vão se diferenciar na sua direção. Tudo bem? A lente divergente faz exatamente isso daqui, quando a luz passa por ela. Desvia os lados opostos. Vocês reparam que a linha do meio, ela não sofre nenhum desvio. Por quê? Porque não tem nenhuma inclinação aqui no meio. Mas vocês têm que imaginar assim que existe uma inclinação aqui, e essa inclinação já é suficiente para causar esse desvio desse ângulo aqui que a gente está observando. Tudo bem? Na lente convergente, acontece o oposto da lente divergente. Ela converge os raios luminosos que estão vindo. No caso, o meu óculos, o óculos de vocês também fazem isso. E aí vocês poderiam me perguntar, por que isso acontece? Bom, a maior parte da população está tendo um problema de miopia. O que é a miopia? É quando o olho ele sofre um achatamento. O natural dele seria quase que um círculo, uma esfera, o natural, digamos assim, o normal. Só que a maior parte da população está tendo esse achatamento, que é a famosa, que vai causar a famosa miopia. E o que isso tem de implicação? A implicação disso é que quando o raio solar passa pelo cristalino, como está muito achatado, a imagem ela se forma bem antes, digamos assim, de onde deveria estar sendo formada, que é lá na retina. E quando você utiliza o óculos, que é uma outra lente convergente, você aumenta mais ainda o que seria o encontro dessas curvas. Ao invés de ser aqui, um espaço bem curto, digamos assim, esse desvio acaba sendo aumentado, e agora, quando passa por aqui, consegue chegar até a retina e formar a imagem lá. Basicamente é isso, a miopia. A miopia é quando a imagem é projetada muito à frente da retina, porque o seu cristalino e o seu olho está achatado, então a distância em que esses raios vão se encontrar fica mais curta, tá? E aí quando você usa uma lente convergente, você aumenta esse encontro desses raios solares e a imagem fica projetada agora lá na retina. Tudo bem? Deu para entender isso? Sim. Por que eu estou falando disso? Porque dentro do nosso olho existe o cristalino. E o cristalino nada mais é do que uma lente convergente. E o que faz? Que vai resultar na inversão da imagem na retina. Pessoal, a fonte de luz emite esses raios solares. O objeto reflete ele. Ao refletir essa onda essa onda de luz, né, no caso, entra no seu
na sua pupila, tanto que ela abre e fecha, funciona como um obturador de uma câmera fotográfica, né? Quando você tem pouca luminosidade, aumenta para que os raios consigam entrar melhor. Com muita luminosidade, fecha para controlar. E o que acontece? Esses raios, ao entrar por essa lente convergente, eles sofrem uma inversão, porque é exatamente isso que acontece nas lentes convergentes. Toda a luz que vai entrar lá, por sofrer essa refração, esse desvio, os raios solares ficam de ponta cabeça. E com isso, também vai ficar de ponta cabeça a imagem. Tá? E aonde que acontece a projeção dessa imagem? Lá na retina. Tá? Tem todo o processo para vocês entenderem. O objeto, primeiro a fonte de luz, a pupila que vai ser dilatada, o cristalino que vai receber essa onda eletromagnética, vai sofrer esse desvio e vai projetar a imagem na retina. Daqui para frente, o nervo óptico e o cérebro vai fazer com que todas essas imagens façam sentido para nós. Tudo bem? As imagens, muito do que nós vemos é uma, digamos assim, uma montagem dentro do seu cérebro, tá? Até porque o nosso nariz, concordam que ele está na frente dos seus olhos? Significa que existem pontos cegos que a gente não enxerga, tudo bem? Depois eu posso falar sobre isso com vocês. Para